da Semana Santa. Viemos aqui ao Jardim da Comunidade Árabe hoje, porque na Semana Santa o Jardim é um local muito especial, é um local importante na história de Cristo Jesus, o Jardim. Ali ele se coloca em oração, ali ele entrega a sua vida, ali ele é preso, ali ele derrama o seu sangue em forma de suor por nós. E é num jardim que a sepultura dele é colocada, e é num jardim que a sepultura é aberta pelo anjo, e é no jardim que Maria encontra o Senhor ressurreto. Aquele Senhor que parou o céu, fez o céu esperar para enxugar as lágrimas de uma mulher que havia perdido o seu amigo querido, o seu Salvador. Assim como Jesus parou o céu antes de subir para ser recebido pelo Pai e pelos anjos após a sua ressurreição, para dar atenção a um coração ferido, a um coração partido, o Senhor hoje também mobiliza o céu todo para enxugar as nossas lágrimas, para enxugar as nossas dores. Nosso convite é porque essa semana você venha relembrar conosco a paixão de Cristo, o único que pode enxugar as lágrimas, não apenas do rosto, mas as lágrimas da alma. O único que pode pegar um coração despedaçado pelo pecado, pelo vício, e costurá-lo e fazer um coração novo. O único que pode pegar um coração despedaçado pelo luto, pela perda de um ente querido, e fazer tudo novo. O único que pode pegar o seu coração e o meu coração, carregados de culpa, de pecado, e nos perdoar, e dar um coração de carne, um coração obediente ao Senhor, como diz o salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro e um espírito reto. Esse é o nosso convite para você nesta semana. E um acontecimento que antecedeu a semana, como nós estamos hoje, no dia que antecede o início da Semana Santa, é um episódio extraordinário relatado no Evangelho de São João, o capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo 11. O Evangelho de João, o capítulo 11. É um capítulo longo, nós não iremos ler todos os versos, mas vamos relembrar aqui os passos que esses versos nos trazem. Mas nós vamos ler alguns dos versos neste momento. A partir do verso 1, estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Veja que João está relatando aqui o episódio anos depois, e ele está contextualizando. A ressurreição, a doença de Lázaro, sua morte e ressurreição foram antes de Maria ter lavado os pés de Jesus. Mas aquele episódio foi tão marcante, tão extraordinário, que serve de referência para identificar as pessoas. O que nós estamos colocando aos pés de Jesus? Sim, temos orado pelos nossos enfermos, temos orado pelas dificuldades financeiras, temos pedido o livramento da pandemia, mas nós precisamos colocar mais aos pés de Jesus. Aqui, não é, na oração, o Samuel orou pedindo para as ofertas do 13º sábado, nossos dízimos e ofertas, mas não é apenas isso que o Senhor deseja. Nós precisamos colocar o nosso coração aos pés de Jesus. Quando Maria derramou as suas lágrimas, quando Maria pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus, quando derramou o perfume aos pés de Jesus, ela estava entregando a sua vida, ela estava entregando o seu coração. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Esse relato continua. Marta e Maria, então, mandaram dizer a Jesus que o Senhor, aquele a quem amas, está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É assim que o texto começa. Mas, num bom pedaço da história, não parece que é desta forma que ela termina. O que Jesus está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Os discípulos acham que é até algo sem muita importância. Mas a doença de Lázaro era gravíssima.
Nos é dito que, de uma maneira brusca, inesperada, apareceu aquela doença e em poucos dias se agravou. E Lázaro foi levado à morte. Jesus demorou 2 dias para tomar alguma iniciativa aos olhos dos discípulos. Parece que Jesus demora muitas vezes. Parece que Jesus retarda. Parece que Jesus acha que o nosso sofrimento não é muito importante. Parece que ele nem sabe direito o que está dizendo. Diz, não, não é para a morte. E Lázaro já está à beira da morte. A febre toma conta. Lázaro não consegue sair da cama. Jesus manda o mensageiro e diz apenas algumas palavras. Marta e Maria ficam tristes. Quando Jesus vem finalmente, 4 dias depois da morte já de Lázaro, tudo indicava que ele chegou tarde demais, que ele não ouviu o pedido das irmãs. A descrição desse texto no Deserto das Nações é extraordinária. Diz, quando Jesus queria encontrar um lugar para descanso, um lugar onde ele seria bem tratado, onde ele receberia carinho das pessoas, um lugar onde ele não precisaria se preocupar com nada, ele ia até a vila de Betânia e procurava a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ali ele era bem acolhido, ali ele era bem tratado. Ali ele nem usava parábolas para falar, porque as pessoas daquela casa estavam com o coração aberto para ouvir tudo que ele tinha a dizer. Eram amigos próximos, era como se fosse a família de Jesus aqui na terra. Ele não tinha casa. A casa onde ele era acolhido era esta casa, quando estava na Judéia, que ficava próximo de Jerusalém. Ele ia dormir ali. Ali ele encontrava alimento, refeição. Os pés eram lavados com água. Havia um travesseiro para ele. Havia ouvidos atentos. Havia um coração desejoso de ouvi-lo, como Maria, como Marta, como Lázaro. Porque ele trata desta forma pessoas que o amam tanto. Parece que ele é indiferente. Quantas vezes você orou, nós oramos e parece que Deus não nos ouviu. E as dúvidas vêm, a tristeza vem. Quando Jesus se aproxima, então, a primeira coisa que Marta diz é: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Alguns minutos depois vem Maria, e a primeira coisa que Maria diz: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E é verdade. E a sensação que nós temos em alguns momentos, até mesmo quando estamos orando, é que parece que Jesus não está conosco. Parece que ele se atrasou. Parece que ele não veio na hora certa. Parece que ele não deu ouvidos a nós. Parece que ele tinha algo mais importante para fazer. Os discípulos foram tão tocados por essa atitude de Jesus que imediatamente eles se lembraram do outro amigo de Jesus, seu parente de sangue, João Batista, que foi deixado na prisão e sofreu uma morte violenta. E a sensação que eles tiveram é que Jesus havia abandonado o seu primo, aquele que havia preparado o caminho para ele. Nós somos humanos e quantas vezes nós temos esta impressão que nós não estamos sendo ouvidos, como o coração aperta. Nós oramos pela cura e às vezes a cura não vem. Às vezes nem um mensageiro chega à nossa porta, ou pelo menos nós não percebemos as suas palavras ou os seus passos. Mas o Senhor está acompanhando tudo, mesmo em silêncio. E ele diz: a glória de Deus vai se manifestar. Ah, que momento glorioso será quando Jesus abrir a sepultura. Soará a trombeta, a voz do arcanjo se ouvirá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Momento glorioso, esplendoroso. Ali estará o anjo trazendo de volta ao seio da família o ente que ali foi depositado com lágrimas e tristeza. A glória de Deus se manifestará. A morte não é a última palavra na nossa vida. A última palavra é do arcanjo. Arcanjo significa o chefe dos anjos. Arre, anjo. Então, essa palavra é o primeiro dentre todos eles. Ou aquele que é sobre eles. É Miguel. Esse texto de Paulo Tessalonicenses nos faz lembrar do texto de Daniel, capítulo 12, o verso 1,
que no meio da grande tribulação, a tribulação que nunca houve, no meio da tribulação se levanta Miguel para livrar o seu povo. E é o primeiro texto mais claro, ou é o texto, melhor dizendo, não o primeiro, o mais claro do Antigo Testamento, que fala sobre a ressurreição. Daniel, capítulo 12. Quando? Quando Miguel se levanta. Miguel é o arcanjo. Miguel é o chefe dos anjos. Miguel é o que comanda o exército celestial. Miguel é aquele que é semelhante a Deus. Miguel é aquele que se levantou diante da sepultura de Moisés, repreendeu o inimigo e trouxe de volta a vida a Moisés. Não, ele não se esquece de nós. Não, ele não apaga da memória as lembranças dos momentos que passamos aos seus pés e estivemos junto com ele. Ele não esqueceu os momentos que em família nós cantamos e louvamos o nome dele juntos. Mesmo que a voz desta mãe, desta filha, desse irmão, desse esposo, desta esposa, deste avô, desta avó hoje esteja silenciada, ela ainda é ouvida nos ouvidos de Cristo Jesus. Mesmo que pareça que ele retarda, o Senhor não retarda a sua vinda, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. Então Jesus finalmente vem, 4 dias depois, para o coração em luto, para o coração despedaçado, para o coração que chora, parece que ele veio tarde demais. Mas ele chama Marta, ela vem sozinha, ele ouve o seu lamento, ela ouve o seu choro. Comentando sobre isso, o Espírito de Profecia diz que é verdade, porque se Jesus estivesse no quarto do doente, a morte não teria poder de entrar, porque onde Jesus está, há vida e não morte. Sabe, hoje o Senhor ainda retém um pouco do seu poder, porque a obra do mal não se completou, mas muito em breve ela estará completa e chegará ao seu final. O Senhor, às vezes, se controla para não agir diretamente agora em nosso favor, porque é uma obra maior que ele irá realizar. Uma obra que nós ainda não conseguimos enxergar, mas que com os olhos dele, ele vê o princípio e vê o final. E ele sabe o que é melhor para você e sabe o que é melhor para mim. E ele então diz para Marta e depois para Maria, que também se aproximou, não se desesperem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta, você crê nisso? A atenção de Marta é chamada para o último dia. Ela diz, eu creio, Senhor, que no último dia. Mas Jesus, sou eu que estou aqui contigo, que sou a vida, que sou a ressurreição. E eu estou agora com você. E ele então faz um pedido, me leve até o sepulcro. A própria Marta é relutante. Não, Senhor. Ela pensou que ele queria ver, se aproximar, talvez chorar um pouco. Mas chegando lá, ele faz uma oração de louvor a Deus. Eles retirem a pedra e Marta insiste, não, Senhor, já cheira mal. Já é o 4º dia que está aí. A nossa fé é pequena. Nós não sabemos tudo que Deus pode fazer, mas Ele pode fazer mais, muito mais do que nós temos visto, do que nós temos acreditado. Ele pode fazer algo grandioso ainda nesses últimos dias, muito maior do que a pandemia. E algo que Ele precisa fazer em nosso coração. Mas Ele não fará aquilo que cabe a nós fazer. Por isso Ele diz, retirem a pedra. E ali então está. Finalmente a pedra é retirada. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. É o último sinal. É o grande sinal. A ressurreição. João coloca numa escalada progressiva cada milagre que Jesus realiza. Agora, o que é interessante disso é que faz 6 meses que Jesus está caminhando para a morte certa. Faz 6 meses que ele começou a sua jornada de peregrinação da Galileia em direção à Judéia para ser entregue, para ser morto. Nós nos afligimos com o diagnóstico de um câncer ou da Covid agora e pensamos no pior. Passam-se alguns dias, algumas semanas e a angústia toma conta. Mas durante 6 meses, cada passo que Jesus dava em direção à Judéia era para encontrar a morte. Mas havia paz no seu coração. Em alguns momentos ele também foi tomado da angústia.
do pavor da morte se aproximando, como na noite de quinta-feira, e nós vamos estudar isso esta semana, na Semana Santa. Tamanho pavor que o gemido saiu alto, sem ele dizer uma única palavra no caminho para o Getsêmani. Mas ali está Jesus, junto à sepultura agora de Lázaro. E ele que caminha para a morte, porque dali a alguns dias ele será entregue à morte, ele vem para trazer vida mesmo na sua morte. Ele está, os próprios discípulos advertiram antes, Senhor, por que vamos para a Judéia se eles querem tirar a sua vida lá? Jesus diz, há 12 horas no dia. Vamos fazer o que precisamos fazer agora, enquanto é dia. A nossa obra, a nossa tarefa é para fazermos agora. A transformação do nosso coração é agora, é hoje. E o Senhor que caminhava para a sua morte, caminhava também para trazer vida, mas vida não apenas para Lázaro. O sinal da ressurreição de Lázaro é um sinal para toda a humanidade. E quando Jesus deparou-se com a sepultura fechada e chorou, João 11:35, aqui está, Jesus chorou. O texto do Espírito de Profecia comentando, Jesus não chorou por Lázaro, porque Lázaro iria despertar dali a alguns minutos. Jesus chorou pela humanidade, por tantos que morrem sem esperança, que tantos que morrem sem a luz brilhar no seu coração. Por aqueles que dali a alguns dias iriam condená-lo à morte, fechariam o seu coração à verdade. Por aqueles que nos tempos finais, apesar de todos os sinais nos anunciando que o Senhor breve virá, ainda têm o coração fechado e não querem abrir o coração. A única esperança, a única cura, a única salvação verdadeira, que é Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou, está vivo e virá outra vez. É por isso que ele chorou. Enxugou as suas lágrimas e orou que o seu nome seja honrado agora, Senhor. É a oração que ele fez. Ele dizia, eu não oro por minha causa, mas para que estes possam crer. O Senhor orou para que nós possamos crer. O que mais nós esperamos para acreditar que Jesus virá em breve? Que outro sinal nós precisamos diante dos nossos olhos para poder dizer com o apóstolo João, o apóstolo amado, o mesmo que relatou a história de Lázaro, é aquele que termina o seu último livro, o Apocalipse, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. A família pediu, vem, Senhor Jesus. O nosso querido irmão está enfermo, está à beira da morte. E o Senhor pareceu demorar. Mas precisamos nos unir a estas mulheres. O que é interessante na história delas, apesar do coração ferido, do coração dilacerado pelo luto, em momento algum elas perderam a fé no seu Salvador. E quando ele veio, apesar da tristeza, até mesmo da mágoa, elas tinham certeza que ele era o Senhor da vida, por isso disseram, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Precisamos hoje do Senhor conosco, precisamos que o Senhor venha. Um rápido resumo disso que nós estamos lendo e vendo para chegarmos aí a uma conclusão, encontra-se em alguns parágrafos do livro O Desejado de Todas as Nações. E nós lemos assim, no lar de Lázaro, encontrara Jesus muitas vezes repouso. O Salvador não tinha lar próprio, dependia da hospitalidade de amigos e discípulos, e frequentemente, quando cansado, sequioso de companhia humana, alegrara-se de poder escapar para esse pacífico ambiente de família, longe das suspeitas e invejas dos raivosos fariseus. Ali recebia sincero acolhimento, pura e santa amizade. A hospitalidade de amigos e discípulos. O meu lar hoje está hospedando a quem? Quem eu recebo cada manhã, cada final de dia, na minha casa, no sofá da minha casa? Apenas as notícias da televisão? Apenas o capítulo da novela? Apenas os jogadores do futebol? Apenas cantores e artistas? Quem eu estou recebendo na sala da minha casa? Esta família acolheu todas as vezes que Jesus precisou. O lar deles estava aberto para Jesus. O seu lar hoje, o meu lar hoje está aberto para o Senhor Jesus. Nós queremos que a nossa casa esteja fechada, protegida contra a Covid, contra muitas coisas ruins, contra ladrões, contra problemas. Mas será que temos fechado a porta para a vinda de Jesus? Todos os dias ele quer vir ao nosso lar, ao nosso encontro.
Podemos ser hospitaleiros, como Marta foi, como Maria assentou-se aos pés de Jesus, e como Lázaro, o representante daquela família, naquela sociedade, tinha em Jesus um irmão. É isso que a palavra de Deus nos diz, a proximidade deles. Como um irmão, como uma família ele era recebido. O nosso Salvador apreciava aquele lar tranquilo e ouvintes interessados. Jesus anelava a ternura, a cortesia, o carinho humanos, o afeto humanos. Os que recebiam a celestial instrução, que sempre estava pronto a comunicar, eram grandemente abençoados. Ao seguirem-no, as multidões através dos campos desvendava-lhes as belezas do mundo natural. Procurava abrir-lhes os olhos do entendimento, a fim de verem como a mão divina sustém os mundos. Mas veja, Jesus apreciava aquele lar tranquilo e os ouvintes interessados. Jesus desejava, anelava a ternura e a cortesia e o afeto humanos. Jesus encontra o afeto humano em nosso lar. Ou as palavras são gritadas, palavras sujas são proferidas, ofensas são disparadas, o mau humor, o rancor, a reclamação o tempo todo. Ou encontra ele ternura, cortesia em nosso lar. Este era o lar que Jesus apreciava. Os pais já não estavam mais vivos, mas aqueles irmãos se mantiveram unidos. Como família, nós precisamos nos unir mais. Família de sangue e família de fé. Precisamos unir-nos mais. Precisamos demonstrar mais carinho, cortesia uns pelos outros. Jesus aprecia e anela ainda hoje estar junto a uma família assim. Encontre conforto no seu coração quando você reúne a sua família em alegria e canta alguns hinos juntos, lê um salmo, um verso da Bíblia juntos, quando vocês oram juntos. Mas aquele lar amável, afetuoso, foi penetrado pela dor de uma doença terrível. A dor penetrou no pacífico lar em que Jesus descansara tantas vezes. Lázaro foi acometido de repentina moléstia, uma avassaladora doença, e as irmãs mandaram em busca do Salvador, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja, era perceptível, era visível o carinho que havia entre Jesus e esta família, entre esta família e Jesus. E as irmãs disseram: aquele que o Senhor ama, como um irmão, como alguém querido, ele está doente. Quantos dos nossos queridos foram agora acometidos por uma doença avassaladora, por uma repentina moléstia? Um dia estava bem, estava respirando bem, estava tudo bem. E em poucos dias, a saúde plena definhou-se. Essa tristeza atingiu a família de Lázaro. Essa tristeza atingiu o próprio Senhor Jesus, aquele que o Senhor ama. Quantos amados de Jesus hoje estão acamados? Estamos orando por eles, continuemos clamando, como Marta e Maria clamaram: Senhor, aquele ou aquela que o Senhor ama, hoje está na UTI do hospital, Senhor. Vem, Senhor, curar. As irmãs viram a violência do mal que atacara o irmão. Era uma doença terrível, mas sabiam que Jesus era poderoso, que Jesus se demonstrara capaz de curar toda espécie de doenças. Sim, Jesus tem poder. Acreditavam que dela se compadeceria em sua aflição. Não puseram, pois, maior empenho em que viesse imediatamente. Apenas enviaram um mensageiro. E a mensagem: eis que está enfermo aquele que tu amas. Nós não sabemos exatamente todos os detalhes do que nos acontece. E não sabemos porque muitas vezes Jesus parece demorar, como neste caso. Sabemos que ele tem poder. E às vezes perguntamos: se o Senhor tem poder, por que não ouviu? Por que não atendeu? Nós não temos todas as respostas. Mas Jesus diz: ainda será glorificado. Jesus esperou. Finalmente ele disse aos seus discípulos: vamos ver o nosso irmão, nosso amigo Lázaro, porque ele está dormindo. Mas ele estava morto. Os discípulos não entenderam, até que Jesus disse claramente. As irmãs julgavam que Jesus atenderia imediatamente a esse apelo e se acharia com elas assim que lhe fosse possível.
É isso que nós queremos, é isso que nós também pensamos. Que Jesus imediatamente vai fazer aquilo que nós queremos. Achamos que é o melhor, mas muitas vezes parece que ele demora. Ansiosas, as irmãs aguardavam uma palavra de Jesus, enquanto restou em seu irmão uma centelha de vida. Oraram e esperaram pelo Mestre. Mas o mensageiro voltou sem Jesus. Trouxe, todavia, o recado: esta enfermidade não é para a morte. Que golpe, que decepção no coração das irmãs. Elas ouviram a mensagem: Senhor, não é para a morte. E alguns dias depois estava Lázaro morto. Parecia que o Senhor havia se esquecido. Parecia que o Senhor tinha ficado mudo. Parecia que o Senhor não se importava mais com elas. E elas se apegaram à esperança de que Lázaro viveria. Buscavam com ternura dirigir palavras de esperança e animação ao quase inconsciente enfermo. A doença em Lázaro atacou muito gravemente. Em poucos dias ele quase perdeu a consciência. Não havia UTI naquele tempo. Se houvesse, ele estaria na UTI. A dor atingiu aquela família. Quando Lázaro morreu, ficaram cruelmente decepcionadas. Veja, a decepção, a dor, a angústia atinge a toda a humanidade. E nós também, às vezes, ficamos decepcionados. Reconheçamos isso diante do Senhor. Mas veja o que diz: sentiam-se, porém, sustidas, ou seja, sustentadas pela graça de Cristo. E isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. A única coisa que pode nos sustentar, veja, o sustento não está na cura. Nós não viveremos para sempre. O sustento não está no dinheiro que nós temos ou no dinheiro que nós perdemos. O sustento está na graça de Cristo Jesus. A única coisa que pode nos sustentar é a graça de Cristo Jesus. E nós precisamos ter isso claro em nossa mente. Nós necessitamos. Se Cristo se achara no quarto do doente, este não teria morrido, pois Satanás nenhum poder teria sobre ele. A morte não alvejaria Lázaro com seu dardo, em presença do doador da vida. Portanto, Cristo se conservou distante. Ele consentiu que o maligno exercesse o seu poder, a fim de o fazer depois recuar como um inimigo vencido. Permitiu que Lázaro passasse pelo poder da morte. E as consternadas irmãs viram seu amado ser deposto no sepulcro. Cristo sabia que, ao contemplarem o rosto inanimado do irmão, severa prova seria da sua fé no Redentor. Ele sabe as provas que você está passando. Ele sabe as provas que eu passo. Sabe as provas que você já passou. O Senhor sabe. Como o tio Nadim falou para nós esta semana, num desses dias, parece que o teto desabou sobre a nossa cabeça. E no outro momento disse, o chão saiu debaixo de nós. O Senhor sabe. Nós não sabemos todas as coisas. Então Jesus lhe animou a fé dizendo, teu irmão há de ressuscitar. Sua resposta não visava inspirar a expectativa de uma mudança imediata. Conduziu os pensamentos de Marta para além da restauração presente do seu irmão, fixando-os na ressurreição dos justos. Assim fez para que visse, na ressurreição de Lázaro, e aqui está uma frase importante para nós hoje, Jesus chamou a atenção de Marta, para que a ressurreição de Lázaro fosse o penhor de todos os justos mortos e a certeza de que se realizaria pelo poder do Salvador. Na ressurreição de Lázaro, nós temos a garantia de que todos aqueles que hoje descansam em Cristo Jesus ressuscitarão na primeira ressurreição. O olhar de Marta foi chamado para esse dia, mas Jesus ofereceu algo mais para ela. Há um ruído na silenciosa tumba quando Jesus vem. Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, há um barulho que começa. E aquele que estivera morto aparece à entrada da sepultura. Os movimentos estão contidos pela mortalha que o envolve. E Cristo diz à estupefata assistência, desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez Jesus mostra o que nós podemos fazer, ele não fará em nosso lugar. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado, ou seja, tiram-se as suas ataduras e aparece ao grupo. Como Lázaro aparece? Não como uma pessoa emagrecida pela doença,
não com os membros débeis, vacilantes, sem poder andar direito, mas ele surge como um homem na primavera da vida, no vigor de nobre varonilidade. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador, e lança-se em adoração aos pés de Jesus. Lázaro foi ressuscitado em plenitude de vida. Em plenitude de vida, Lázaro foi ressurreto. E é esta ressurreição que hoje nós aguardamos. Quando Jesus voltar muito em breve, a morte já não mais existirá. O corpo que hoje é mortal será revestido de imortalidade. O corpo que hoje é corruptível, o pulmão que é enfraquecido e não consegue mais respirar, os rins que param de funcionar, o fígado que não trabalha mais, a mente que fica confusa, nada disso mais existirá. No vigor da força da vida, Jesus irá ressuscitar todos os seus amados. Sejam crianças, sejam bebês recém-nascidos, sejam idosos, sejam homens, sejam mulheres. O Senhor ressuscitará no poder da vida, porque eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor Jesus. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quem tem o Filho tem a vida, porque ele é vida e vida plena. Esta é a promessa de Deus para nós. Esta é a promessa de Deus na Semana Santa. E este milagre foi realizado alguns dias antes da última semana de Cristo. Para ele era a última semana. Para a humanidade começava a primeira semana de esperança. A primeira semana de vida. A primeira semana da salvação. Para nós, foi a última semana de Cristo na terra. Lázaro é um símbolo desse poder e dessa graça. Receba o símbolo da fé em Lázaro. Se o seu coração desfaleceu pela dor, creia, Cristo Jesus pode renovar e ressuscitar o seu coração. Se a sua família desfaleceu pela perda, se seu corpo ficou enfraquecido pela doença, Cristo Jesus é vida e vida plena, vida em abundância. É a ressurreição e a vida. A sepultura se abriu e novamente se abrirá. Não apenas as sepulturas, mas o céu se abrirá e a luz brilhará. Não a luz do sol, não a luz das estrelas, mas a luz do Filho do Homem, vindo no poder da sua majestade, com poder e grande glória, acompanhado de todos os seus anjos, trazendo em suas mãos o galardão e dará a recompensa a cada um dos seus filhos. O Senhor breve virá. Ele enxugará as nossas lágrimas, porque não haverá mais luto, porque a morte não mais existirá. Nem mesmo o gemido existirá mais, porque as coisas antigas passaram. O apóstolo Pedro, tendo uma visão desse dia, diz: tudo se fez com fogo. Mas nós esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. O profeta do Antigo Testamento diz: a terra de paz e de justiça. O apóstolo Paulo diz: a bendita esperança, é nela que nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. E João, o apóstolo amado, diz: eu vou preparar lugar. Ele repete as palavras de Jesus, para que quando eu for e tiver preparado um lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós não estaremos para sempre numa vida de pecado, num mundo de pecado, não estaremos para sempre presos à saudade e à sepultura. Não estaremos sempre presos ao medo da doença, ao medo da perseguição, ao medo do infortúnio, do acidente, ao medo do roubo, do latrocínio. Não estaremos presos a essas coisas para sempre, porque o Senhor virá com poder e grande glória. E onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Não estaremos no hospital, na UTI, não estaremos na sepultura, estaremos com o Senhor. E onde o Senhor está, a vida está. Onde o Senhor está, as árvores produzem os seus frutos, os pássaros cantam os seus cantos maravilhosos, os anjos louvam e os seres humanos, como Lázaro ressuscitado, cairemos prostrados aos seus pés e diremos: digno é o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Digno é o cordeiro que morreu para perdão dos meus pecados. Digno é o Senhor que deu a vida para que eu possa viver e viver eternamente. Digno é o Cordeiro que se entregou para que hoje eu possa me entregar a Ele. Este é o meu convite, este é o meu apelo para você. O Senhor se entregou para que hoje nós nos entreguemos a Ele.
entreguemos os nossos medos, as nossas fraquezas, entreguemos as nossas lágrimas, entreguemos os nossos filhos, entreguemos o nosso cônjuge, entreguemos o nosso coração, entreguemos a nossa confiança no justo Senhor. O Senhor vem, e Ele vem no tempo certo. E o tempo que Ele vem, Ele faz algo maior do que aquilo que nós esperávamos. Esperávamos a cura por alguns dias. Cristo Jesus traz a vida para todo sempre. Nos entreguemos a Ele neste momento em oração. Santo e eterno Deus, nossa gratidão, porque apesar do pecado ter trazido a morte, Cristo Jesus veio para desfazer as obras do diabo e para trazer vida e vida plena, vida eterna. Ó Senhor, não é a Covid, não é o câncer, não foi a pandemia da peste bubônica, da gripe espanhola, que impediu as obras das tuas mãos. Não foram as mãos dos soldados romanos, e não será mão humana nem mão de anjos caídos que impedirão que o Senhor complete a sua missão de salvar a humanidade. E nós fazemos parte dessa humanidade, Senhor. Nem mesmo a sepultura, nem mesmo os aparelhos da UTI, nem mesmo a fraqueza de um pulmão que não consegue mais respirar sozinho, serão suficientes para impedir que o Senhor complete a sua obra de ressurreição, de restauração da humanidade, dos nossos queridos, da nossa vida. Por isso queremos nos entregar ao Senhor. Ó Deus, fortalece a nossa fé, que é tão pequena, que é tão fraca. Ó Senhor, purifica o nosso coração e nos lava de todo mal. Assim como o Senhor visitou o lar de Marta, Maria e Lázaro inúmeras vezes, vem ao nosso lar e habita conosco, Senhor. E assim como o Senhor trouxe de volta a vida, o irmão querido que havia morrido, traga de volta, Senhor, a esperança e a fé em nosso coração. E muito em breve receberemos a plenitude da vida quando Jesus voltar. Mas dá-nos hoje, já, o perdão, a salvação e a certeza que podemos estar com o Senhor todos os dias para sempre. Ó Senhor, abençoe esta semana, ao ouvirmos, meditarmos na Tua palavra, que sejamos fortalecidos. Abençoe aqueles que estão estudando a Bíblia. Senhor, cuida dos nossos enfermos que estão hospitalizados. Traga-os de volta para casa, é o nosso pedido. E seja feita a Tua vontade e não a nossa. Acalma o nosso coração. Anima a nossa alma. Faz com que a fé volte a crescer em nosso coração. E nós sejamos, Senhor, testemunhas vivas das grandes obras que o Senhor fez. E a mesma gratidão, a mesma paixão, a mesma devoção que essas irmãs revelaram para o Senhor, nós também demonstramos. Porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que precisamos. Com o Senhor, nada nos fará falta. Nós oramos amparados na graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, muito obrigado. Que você tenha uma Semana Santa abençoada, um sábado de bênção, com a presença de Deus, trazendo força. Muitos pedidos ainda foram escritos, vamos continuar louvando, intercedendo, clamando a Deus para que Ele nos ouça, na sua misericórdia e na sua sabedoria. Mas também continuaremos agradecendo, porque bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos então, nesse momento, cantar o hino 10.000 razões, para louvarmos, bendizermos o nome de Deus. Que grande é o Senhor, e Ele tem operado maravilhas, e mais maravilhas Ele tem reservado a cada um dos seus filhos. Que Deus abençoe você neste sábado, abençoe nesta Semana Santa. Cuide-se, cuide da sua família, cuide do seu próximo, seja paciente, espere um pouco mais, para ter contatos, para encontrar-se, mas compartilhe de todas as formas possíveis a graça e o amor de Deus. Que Deus abençoe, um feliz sábado. 10.000 razões.主，他的
魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します日が昇る今日もまたあなたに歌おうどんなことが起こったとしても賛美歌い続ける主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します愛あふれ優しい神あなたのしてくれたことを何も忘れないように歌をくれたあなたへ主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します弱って立てなくなり終わりが迫る頃まだ私は歌うだろう永遠にやまぬ賛美を主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美し